Diretor da PF reage a áudios de Mauro Cid e aciona a STF. Graves acusações. Agora já entramos, então, no assunto principal do dia. Claro, os áudios que vazaram, sabe-se lá por quem, talvez pela própria PF ou STF, do Mauro Cid falando que foi forçado a fazer delação de coisa que ele não sabia, de coisa que estavam inventando, colocando na boca dele, e por aí vai. A notinha da PF é a coisa mais ridícula que eu já vi no mundo. Mauro César Barbosa Cid em nenhum momento coloca em xeque a independência, funcionalidade e honestidade da Polícia Federal, da PGR, ou da República, ou do Supremo Tribunal Federal na condição dos inquéritos que é investigado. Não, imagina. Só disse que era tortura. Aquilo que Gilmar Mendes dizia da Lava Jato antes, sendo que a Lava Jato não era. Vamos ver, ouvir, uma vez mais, para quem já viu, vale a pena, a fala do Mauro Cid. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei: quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo, o PGR aceita e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, que depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar de perna lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os magrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Essa última parte é muito importante, porque fica muito claro para quem não tinha entendido ainda qual é o intuito de prisões arbitrárias tão insanas como 17 anos, 15 anos de prisão para uma dona de casa sem antecedente criminal protestando. O intuito é esse. O intuito é terrorismo. Fazer terrorismo. É exatamente esse o intuito. Mauro Cid acusou o Alexandre de Moraes de ser a lei. Ele é a lei, ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. E o que fez Alexandre de Moraes? Provou que ele estava certo. Provou exatamente isso, que ele é a lei e faz o que ele quiser. Mauro Cid foi preso após o depoimento
ao STF hoje. Agora, não pensem que isso necessariamente anula a delação, sob tortura, sob forçação e de alguma forma, intimidação e manipulação. É o que está dizendo a turma da Globo já, e o Reinaldo Azevedo e todos eles. Não. Vamos ficar com a delação. Aliás, tem provas. Era só a cereja do bolo, né? Delação de Mauro Cid era a cereja de um bolo já pronto, disse a militante petista Daniela Lima na Globo News. Era só a cereja do bolo, entendem? Se você está comprando a ideia de que se cair a delação do Cid, caiu toda a apuração, muita calma nessa hora, grita a militante petista da Globo News. A delação do Cid era a cereja de um bolo já pronto e confeitado. Os principais caminhos estão em documentos obtidos pela investigação. A minuta golpista, a reunião que o presidente fala, joga nas 4 linhas o tempo todo, joga nas 4 linhas o tempo todo. É tudo tão patético. Se ele não tiver uma boa explicação, acabou a delação imprimida. Cid volta para a prisão. A situação dele se complicou muito, e não é só a dele. A da mulher e a do pai. Explica Natuza na Globo News. Vamos torturar a família toda, né? Para ver se inventa alguma coisa de novo. Porque esse é o intuito, né? Esse é o intuito da prisão dele. Né? Tudo que vem dos bolsonaristas tem método, diz a militante petista da Globo News. Ou seja, eles tratam... Teria dito, na verdade, um ministro supremo para a Globo News. Ou Lula News. Eles tratam todos os bolsonaristas como culpados a priori. Como é que eles podem julgar bolsonaristas se eles têm essa visão? Cadê o devido processo legal? Cadê a inocência até que se prove o contrário? Cadê a imparcialidade? Aquela que o eunuco invertebrado diz que a Jovem Pan não tinha, mas a Globo News deve ter, né? Meu amigo Pouzonov resumiu bem. Mauro Cid acusou Alexandre de Moraes de ser um déspota, de ser a lei de prender e soltar a seu bel prazer. Para provar que ele não é nada disso, Alexandre de Moraes foi lá e agiu como um déspota, como se fosse a lei, e prendeu Mauro Cid a seu bel prazer. Esse é o resumo da ópera bufa que temos no Brasil hoje. Deltan diz que áudio de Cid destrói a credibilidade da PF e do STF, no caso contra o Bolsonaro. E ele já gravou um vídeo também depois, mostrando justamente o absurdo de tudo que está acontecendo. O Mauro Cid acabou de ser preso ilegalmente. Ele já tinha cumprido uma prisão de mais de 5 meses sem acusação criminal formal e agora essa prisão segue adiante, quando o máximo para uma prisão sem acusação é de 40 dias, o que foi sempre respeitado estritamente durante a Lava Jato. Se não existem os 2 requisitos para denunciar alguém, que são prova da existência do crime e indícios de autoria, você não tem os requisitos para prender alguém, que são esses mesmos 2 requisitos, prova da existência do crime mais indícios de autoria, mais um terceiro requisito, que é uma dentre 4 situações legais que mostram que a liberdade daquela pessoa durante o processo constitui um risco para a sociedade ou para a investigação, como, por exemplo, quando existem indícios concretos de que a pessoa está destruindo provas. Assim, a duração da prisão é ilegal, sem acusação criminal formal. E essa prisão ilegal, sem acusação criminal formal, mostra que ele foi preso para delatar. O retorno à prisão adiciona uma nova evidência dessa ilegalidade da prisão. Por que é que ontem não existiam os requisitos para preventiva e agora existem? O que é que mudou da noite para o dia, senão o enfraquecimento da própria delação? Contudo, gente, o enfraquecimento da delação não é requisito para preventiva. A consequência por enfraquecimento da delação é outra. É, se for o caso, a rescisão do acordo de delação. Qual que das 4 situações legais que autorizam a prisão preventiva que não estava presente ontem e que surgiu de ontem para hoje, de um dia para o outro? Mais ainda, a acusação que o Cid fez de irregularidades, ilegalidades, crimes praticados pela Polícia Federal e pelo STF pode ser considerada uma obstrução das investigações? Se assim fosse, Lula tinha que estar preso durante toda a Lava Jato. Além disso, e se a acusação do Mauro Cid for verdadeira?
No mínimo, deve haver antes uma investigação cabal. Deve ser confirmada a falsidade da alegação do Mauro Cid contra o STF e contra a PF numa investigação por um órgão imparcial, para aí sim se cogitar que essas acusações poderiam configurar algum tipo de obstrução. Contudo, o Supremo segue sendo o Supremo, colocando-se acima da lei. O Supremo pode tudo. A única saída é uma CPI para investigar isso lá no Senado Federal, onde hoje a oposição começou a se movimentar com esse objetivo. Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais na live de hoje à noite no meu canal do YouTube às 19 horas. Venha assistir e traga as suas dúvidas. É uma prisão, obviamente, ilegal e arbitrária. Meu amigo Leandro Russo explicou muito bem, né? Vamos lá. Cid foi preso no âmbito do inquérito das milícias digitais. O que isso tem a ver com cartão de vacina? Nada. Cid não tem foro privilegiado. Ele deveria estar sendo investigado na primeira instância. Não havia motivo para uma prisão preventiva. Ele ficou 5 meses preso, sem que houvesse qualquer denúncia. Ele saiu da prisão após fazer uma delação. A PGR foi contra a delação. Foi nessa delação que ele sugere a existência de planos golpistas. E aí ele tem uma conversa vazada onde ele diz que ele estava tendo que confirmar uma narrativa prévia, pré-moldada, porque senão ele estava ferrado. Ou seja, tortura. Tortura. E aí ele vai lá e é preso logo depois, para ver se agora ele delata de novo, inventando mais coisa. Vamos lembrar o que isso é tortura e quem diz que isso é tortura, porque não sou eu, não. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas, depois de confessarem. E fazer acordo de diligência. Isto é uma vergonha, e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Como nós estamos perguntando sobre os atos antidemocráticos, o que nós fizemos para chegar até aqui? Pois é, esse era o Gilmar Mendes falando da Lava Jato, que não fez nada perto do que faz o STF/PF hoje em dia no Brasil.